tarde, como é que vocês estão? Alê, tudo bem? Pessoal, vou pedir um favor para vocês me posicionarem se tá tudo bem com áudio, com imagem, com luz. Se estiver tudo bem, dá um joinha, manda coraçãozinho, porque o propósito de hoje da gente estar aqui é para trazer o máximo possível de conteúdo e de esclarecimento das dúvidas. Nós aí do mercado de eventos que fomos pegas aí de surpresa com tudo que está acontecendo e o mercado está bem abalado, né? Mas o motivo da gente estar aqui hoje é de trazer o máximo. Olha ele aí. O nosso querido já entrou também, nosso convidado de hoje. Maristela, seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Tô aqui. Olha aí, vou aceitar o convite do doutor. Vamos lá. Vamos. Olá, boa tarde, gente. Vamos lá, tá conectando, recebendo o doutor Daniel Del Rio. Olha aí. Olá! Olá! Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Tudo bem, querido? Tudo ótimo, e contigo? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Então, Tô ouvindo e vendo bem. Que bom. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o som para eu poder te ouvir melhor. Então, tá bom. Seja bem-vindo na cidade de Sorocaba. Você que é um querido, já tivemos a oportunidade de nos falarmos antes, do ano passado. Isso, com certeza. E agora, novamente, um prazer recebê-lo novamente aqui, mesmo que virtualmente. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação sua para quem não te conhece. O Dr. Daniel Del Rio, ele é advogado, atuante há quase 2 décadas, especialista em direito empresarial e direito de entretenimento. Palestrante, especializado em blindagem jurídica, com histórico de participação nos maiores congressos, cursos e seminários para todo o setor de eventos no Brasil. Gente, olha como a gente está chique, com o maior especialista da área de eventos jurídicos. Aproveitem essa oportunidade, façam suas perguntas, prestem bastante atenção, prestem atenção, que é o meu jargão aqui. E, assim, a dica que eu sempre dou, doutor, é que as pessoas, no início das lives que eu costumo fazer, é que peguem papel e caneta na mão. Isso! Não perder nada, Exato. na verdade, né? Vai anotando as informações aí, porque tem muita coisa boa para vir aí. Por mais que o assunto jurídico é um assunto pesado, a gente consegue fazer a coisa ficar gostosa, agradável e descontraída. Esse é um dom que Deus me deu e eu venho colocando isso em prática. Essa é a minha 28ª live desde o dia 13 de março de 2020, tá bom? Estou incansável nas lives, estou atendendo os pedidos para que as pessoas possam trabalhar conscientes, seguras, tranquilas, para que possa tirar essa coisa ruim do coração, né? Esse rancor, essa angústia, essa insegurança. Exato. Então, eu me propus estar fazendo essas lives para proporcionar isso para os profissionais de eventos. Eu poderia estar cobrando para dar uma consultoria, eu poderia estar cobrando para fazer isso aqui, mas eu estou fazendo de uma forma gratuita e genuína para ajudar a classe, porque o nosso propósito é democratizar o acesso à informação jurídica. As pessoas não têm acesso à informação jurídica. Ou quando tem acesso à informação jurídica, a informação chega muito truncada, com um linguajar muito carregado. E eu consegui decodificar essa informação, então eu passo uma linguagem simples, acessível, descontraída, gostosa, que as pessoas conseguem compreender e aplicar no dia a dia. Sim, e na verdade você explica de uma maneira didática, né? Que a gente entende o linguajar do direito. Porque na grande maioria dos advogados que a gente conhece, eles vêm com uma parte muito técnica, né? Uma parte muito burocrática, e para nós a gente não entende. E eu acredito que quem está tendo a oportunidade de estar aqui hoje na live vai ter um grande conteúdo entregue de uma maneira didática e bem explícita para a gente poder entender o que vai ser falado.
né? Sim. Eu vou... Você aguarda só um minutinho, só para me fechar a minha porta aqui, porque tá chovendo, claro. o barulho tá incomodando. Só um instante. Imagina, imagina. Tá caindo uma chuva torrencial aqui, o barulho tá me incomodando, então eu resolvi fechar. Mas então tá. Eu recebi, doutor, algumas dúvidas. Certo. Eu acredito que o senhor... Pode falar você, Daniel? Pode, claro, com certeza. Então, tá bom. Que me mandaram e que se a gente puder elucidar, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso. A primeira delas é que, assim, o fornecedor tem a data da noiva em julho de 2020 e essa pessoa já está querendo adiar. O que ela faz? Ela pode adiar, ela tem que cancelar? Como é que está essa parte do adiamento? Tem alguma previsão para isso? Tá, o que acontece? Eu vou explicar um pouquinho o que está acontecendo para as pessoas poderem compreender. Por favor, então, a gente tem um sistema jurídico, tá bom? A gente tem um sistema jurídico que é composto por várias leis, Código Penal, Código Civil, enfim, diversas leis. E essas leis, elas servem para reger o sistema jurídico do país no momento de normalidade, tá bom? Então, quando tudo está acontecendo... a normalidade no nosso país, tá bom? A gente está passando por um momento que a gente está sendo acometido por um vírus, e esse vírus é o Covid-19, e ele está difundido pelo país inteiro, então todas as relações elas foram abaladas. Então o transporte aéreo foi abalado, o comércio foi abalado, e os eventos, de uma maneira geral, como existe uma aglomeração de pessoas, os eventos também foram abalados. Então, inicialmente, a gente tem que pensar sobre o aspecto da normalidade. No aspecto de normalidade, os contratos devem ter cláusulas para estabelecer a relação entre as partes. E aí a gente chega num dado triste e estarrecedor, que 9 em cada 10 profissionais de eventos têm um contrato que eu chamo de contrato Frankenstein, que é o contrato que ele tira da internet, que ele copia de um colega, de um parceiro, de um fornecedor. E esse contrato ele não resguarda os direitos do fornecedor, nem do consumidor. Então, 9 em cada 10 profissionais têm esse contrato. Por que ele chama contrato Frankenstein? Porque o Frankenstein foi uma tentativa de se fazer um ser humano, e saiu um monstro. Então, uma pessoa que não é especialista da área de eventos, pegar um contrato e tentar ir remendando ele vai sair uma verdadeira aberração jurídica. Então, volto a dizer, 9 em cada 10 profissionais têm esses contratos. E nesse momento de normalidade, a gente deve ter 2 cláusulas básicas, que é a cláusula de cancelamento do evento e a cláusula de adiamento do evento. Então, quem dá causa ao cancelamento no momento de normalidade, ele deve arcar com uma multa contratual, tá bom? Essa multa contratual, segundo a jurisprudência, que são julgados do país, que não existe um percentual na lei, ele varia de 10% a 40%. Ou seja, se eu solicitei o cancelamento do evento, eu devo pagar uma multa que vai de 10% a 40%, mais as despesas que a pessoa já realizou para executar alguns atos contratuais. Então, vou dar um exemplo da caneca. A pessoa contratou uma caneca, tá? Para fazer a caneca, colocou o nome dos noivos, a data do casamento, e por um motivo qualquer, esse casamento não vai acontecer mais. Ela vai lá e fala assim com o cara da caneca: ó, eu não vou casar mais, me devolve 100% do dinheiro. Opa, não. Você vai ter que pagar uma multa de 10% a 40%, mais as despesas, porque ele já comprou os insumos, ele já fez a caneca. Então, não é simplesmente devolver 100%. Isso em caso de normalidade, tá bom? Em caso de adiamento de evento, em caso de normalidade, eu vou depender de quê? Em primeiro lugar, da agenda do profissional. O profissional tem a data que eu quero? Sim, tem a data que eu quero. E esse profissional ele pode cobrar um ágio, não é multa, tá bom? É um ágio que vai de 10% a 30%. Para que serve o ágio? Para cobrir a agenda dele. Porque o ativo do profissional de eventos é o quê? É a agenda. Então, no momento de normalidade, o que rege a relação entre as partes é o contrato. E se esse contrato desobedecer à lei, ele deve ir para a justiça e o juiz vai julgar, ok? Só que nós não estamos no momento de normalidade. A gente está no momento de anormalidade. Então, nesse momento, incide o que a gente chama da teoria da imprevisão.
Se eu te perguntar o que vai acontecer amanhã, você sabe? Daqui a 15 dias, você sabe? Ninguém sabe. Ou seja, os preços podem aumentar, os insumos vão aumentar, com certeza. Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, nesse momento de imprevisão, incidem duas normas jurídicas, que são caso fortuito e força maior. Ou seja, nos momentos que incidem o caso fortuito e a força maior, eles excluem a responsabilidade. Ou seja, lembra daquela multa que eu falei que tinha? Ela não vai ter mais, por quê? Não foi eu que dei causa a encerramento do contrato, nem você. Não foi eu que pedi o adiamento do evento porque eu quis, nem você. Foi por um fator externo. Então, nesse momento, a gente não se cobra a multa por cancelamento do contrato, nem se cobra a multa por reagendamento do contrato. Isso aí, eu tenho falado nas 20 e tantas lives que eu tenho feito, ok? Só que entre cancelar e entre adiar, é preferível você adiar o evento. Por quê? É menos oneroso para as partes. E as partes devem sempre chegar num acordo. E isso eu vim orientando as pessoas do dia 13, do dia 11, até o dia 7. Quando foi no dia 8, saiu a medida provisória 948, que foi editada no dia 8 de abril de 2020. E ela traz algumas situações. Então, eu vou falar sobre essa medida para responder a pergunta que você me fez. Já que não é tão simples as coisas, ok? Então, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a medida provisória, ela tem efeito de lei, tá bom? Ela é elaborada em momentos de urgência, que necessita de uma pronta resposta. Então, foi feita essa medida provisória, e essa medida provisória, ela trata sobre assuntos de cancelamento. Então, eu vou falar sobre 4 aspectos dessa medida provisória. Vou falar do que ela trata, vou falar como que deve ser feito os cancelamentos e os adiamentos, vou falar a quem se aplica, e quem não tiver nessa lista aqui, eu vou dar uma solução jurídica. Pode ser desse jeito? Pode. Tá legal assim? Vamos ver se o pessoal que está assistindo está conseguindo acompanhar ou a gente está muito rápido com as informações. Tá tudo bem? Podemos continuar nesse ritmo? Eu penso que é importante que a gente entregue o máximo de conteúdo, mas depois, quem tiver dúvidas, entre em contato com você no seu inbox. Pode me chamar. Sim, com certeza. No seu celular, e daí faz alguma consultoria com você. É porque o que acontece? Eu não consigo responder todas as perguntas. E muitas vezes a pergunta que a pessoa faz aqui, no conteúdo que eu vou ministrar, vai responder as perguntas dela. Tá bom. Explicação que eu vou dar, porque muitas vezes a sua resposta vai estar dentro da minha explicação. Então, em primeiro lugar, a medida provisória, ela foi editada. E ela aplica-se a quem? As situações de quê? De cancelamento de serviços de reserva de eventos para os setores de evento e cultura, tá bom? Então, inicialmente, as pessoas têm falado, não aplica para evento social, não aplica para evento social. Não é verdade, tá bom? Porque o evento social, o setor de eventos, ele está inserido dentro do setor de turismo. O setor de eventos está inserido dentro do setor de turismo, tá bom? Então, essa medida provisória ela foi aplicada para quê? Para cancelamentos de serviços de reserva de eventos no setor de turismo e cultura, tá bom? Então, a pessoa pode perguntar a princípio, mas eu não estou incluindo no setor de turismo. O setor de eventos está dentro do setor de turismo. Uma primeira objeção que já resta quebrada. Então, está falando aqui sobre cancelamentos. Isso foi publicado por quê? Porque nós estamos passando por um momento de calamidade pública. E essa calamidade pública ela foi decretada por uma medida, por um decreto, que é o decreto número 6 de 20 de março de 2020. Então, esse decreto, ele falou que nós estamos num momento de calamidade pública. E aí, o que é interessante dizer é o seguinte, que em todo o tempo eu falei que esse momento se aplicava à questão do caso fortuito e força maior. E a gente tem aqui na medida provisória, no artigo 5º, fala o seguinte, que as relações de consumo regidas pela medida provisória caracterizam hipóteses de caso fortuito e força maior. Ou seja, tudo que foi dito nas lives para trás está se aproveitando aqui hoje. Então, quem assistiu as outras lives, o que eu falei para trás não está se mudando absolutamente nada. Então, em primeiro lugar, a medida provisória aplica a cancelamentos de serviços de reserva
de eventos dos setores de turismo e cultura em razão de uma calamidade pública. Lembrando repete, por favor, o nome dessa medida, para que se eles quiserem imprimir ou ter como respaldo para eles, qual que é essa daí? Medida provisória 948, de 8 de abril de 2020. Então, quando de 8 de abril de 2020. É bom que eu tenha essa medida impressa junto comigo, até para Sim, exatamente. Exatamente. 948. 948, de 8 de abril de 2020. Medida provisória 948. Tá. Então, é para quê? Para regular a questão dos cancelamentos. Então, transporte aéreo aplica, transporte rodoviário aplica, shows aplica, eventos aplica, enfim, aplica para a gama de relações. Então, a primeira pergunta está respondida. Vai regular cancelamentos no setor de reservas de eventos, nos setores de turismo e cultura em razão da calamidade pública, beleza? Aí a gente passa para um segundo ponto. Quais são as providências que essa medida provisória trouxe, tá bom? Então ela fala o seguinte, que em primeiro lugar, você não deve cancelar o evento. Não é a primeira medida, não é a melhor medida o cancelamento do evento. Então ele fala que se caso uma pessoa solicitar o cancelamento do evento, você deve adotar 3 posturas, tá? A primeira postura é providenciar o reagendamento do evento. O reagendamento do evento. Ou seja, o cliente chega para você e fala assim, eu quero cancelar o evento. Aí você, como fornecedor, vai falar assim, ó, antes da gente cancelar, vamos tentar reagendar esse evento? Vamos tentar encontrar uma nova data para esse evento? E aí, esse reagendamento, ele deve observar 2 princípios importantes. O primeiro princípio é respeitar a sazonalidade. O que quer dizer isso, Daniel? Quer dizer o seguinte, se o meu evento era numa sexta-feira, que é uma data que é concorrida, mas não é tão concorrida, o meu reagendamento vai ter que ser para que dia? Provavelmente para sexta-feira. Agora, se o meu evento era para um sábado, que é um dia muito concorrido, o meu reagendamento preferencialmente tem que ser para o sábado. E da mesma forma, as épocas do ano. Então, por exemplo, o antigo mês das noivas era maio, não é verdade? Hoje em dia, entende-se que o novo mês das noivas já não é maio mais, que o novo mês das noivas é setembro. Então, se uma pessoa agendou o casamento para um mês que tem menos procura, ela não pode querer fazer o reagendamento para um mês que tem mais procura. E além desse elemento, tem que analisar o quê? A questão dos valores contratados. A medida provisória não deixa muito claro, tá? Ela não deixa muito claro, mas ela sugere que pode se agendar por um outro ano, tá bom? Tá. Então, mas tem algum pode prazo? se... Daniel, tem algum prazo que eu tenha que impor que eu digo assim, que eu tenha que propor para esse meu cliente, olha, você tem um período de 1 ano para você aproveitar o teu casamento que ia acontecer em março. Só que a pessoa, do outro lado também, ela tem que entender que a agenda vai estar dependendo da agenda que eu tenho quanto fornecedor. Claro, sim, claro. Que ela quer. Tá. Porque todo mundo está vivendo a mesma situação atípica. Claro, não é com certeza. Só o cliente, nós também quanto fornecedor. Então tem que esse prazo aí, a partir do dia 8 de abril de 2020, a pessoa tem 90 dias para solicitar o fornecedor esse reagendamento. Então, essa é a primeira postura. O reagendamento do evento, observando a sazonalidade e os mesmos valores praticados, tá bom? E aí, a segunda providência é disponibilizar um crédito. Eu não vou querer casar por agora, eu perdi meu emprego, tá bom? Ou então eu estou de férias coletivas, eu não vou querer casar agora. E aí, o que o profissional vai fazer? Vai falar assim, ó, já que você não vai casar agora, eu vou te dar uma carta de crédito. Então, como você já me pagou 10 mil reais, eu vou te dar uma carta de crédito de 10 mil reais e você vai poder usar essa carta de crédito por um período X, tá bom? Então, você vai poder usar. Ou então a pessoa fala assim, ó, eu não vou querer casar mais, tal, não vou querer fazer casamento mais não, vou fazer só uma festa íntima, mas em compensação, tem uma bodas da minha mãe vai comemorar 50 anos de casado, eu vou querer fazer a bodas dela. Vamos fazer o seguinte, eu te paguei 50 mil, a bodas vai ficar em 30, e aí o que você faz? Você abate os 50 nos 30, os 30 nos 50 e dá uma carta de crédito para ele. Então a primeira providência, antes de cancelar
A segunda providência, disponibilizar um crédito ou dar um abatimento para o preço. E a terceira providência é fazer um acordo, tá bom? Desde a primeira live que eu tenho feito, eu tenho falado, gente, a melhor solução é o adiamento e o acordo. Esse acordo ele deve ser feito através de um aditivo ou de um adendo contratual, tá bom? Tá. Esse aditivo ou adendo contratual é um complemento do contrato principal. O contrato principal ele continua valendo, tá? Mas vai ser acrescentado com algumas cláusulas que foram colocadas, colocadas no aditivo contratual, ok? E aí você pode me perguntar, Daniel, quanto tempo que a pessoa tem para solicitar isso? Segundo a medida provisória, a partir do dia 8, o consumidor ele tem até, ou o fornecedor, ele tem 90 dias para solicitar o reagendamento, o abatimento proporcional, ou uma carta de crédito, ou para fazer um acordo, tá bom? Então, em tese, esse prazo acaba dia 9/7/2020. Então, o consumidor que quiser fazer o reagendamento, que quiser fazer um abatimento proporcional, que quiser ganhar um crédito, ou que quiser fazer um acordo, ele tem 90 dias para fazer isso aí, tá bom? E a gente tem que compreender o seguinte, pois não. Assim, tem algumas dúvidas que eu estou lendo que estão surgindo aqui, que no caso de fornecedor de buffet, flores, como é que eles fazem esse reajuste? Porque, na verdade, eu entendo quanto cliente, que eu, cliente, não tenho culpa disso. Mas o buffet também entende que ele também não tem culpa, porque como é que ele vai arcar com esse reajuste? Ele passa para o cliente, ele não passa? Como é que ele calcula isso? O que ocorre? Eu estou ouvindo que está cortando. Aqui tem uma observação aqui na medida provisória que fala o seguinte, que esses reagendamentos, eles não podem ter custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Entretanto, tem uma teoria que chama teoria da imprevisibilidade. Essa teoria da imprevisibilidade, ela fala o seguinte, que quando houver uma onerosidade excessiva para uma das partes, o que significa isso? Se uma das partes ficar muito desproporcional para uma das partes, esse contrato ele deve ser o quê? Reequilibrado. E se a gente for olhar no artigo 2º da medida provisória, o terceiro item é o quê? É o acordo. Você está entendendo? Então, se esses casos de buffet, de decoração, que trabalham com insumos, igual, por exemplo, a decoração trabalha com flores, tem estações próprias com as flores, que tem as flores, passou da estação, aumenta demais, os insumos aumentam demais. Então, nesse caso, onde tem que ter aquisição de insumos, e a gente reagendando o evento para o outro ano, não vai ser o mesmo valor. Então, é necessário que se faça um acordo entre as partes. É o terceiro item do artigo 2º da medida provisória, tá bom? Então, o acordo deve ser feito. Entretanto, se o cliente não quiser aceitar o reagendamento, se ele não quiser aceitar o abatimento proporcional do preço, se ele não quiser aceitar uma carta de crédito, ou se ele não quiser fazer um acordo, o fornecedor ele tem à disposição dele, na medida provisória, de cancelar esse contrato e pagar o cliente em 12 vezes a partir do final do decreto 6 de 20 de março de 2020. O decreto acaba em dezembro. Então, se o cliente não quiser reagendar, não quiser a carta de crédito, não quiser fazer um abatimento proporcional, não quiser fazer um acordo, o que o fornecedor vai falar para ele? Tudo bem. Só que eu vou te pagar em 12 vezes, reajustado pelo INPC, a partir de janeiro de 2021. Então, nesse aspecto, essa medida provisória ela veio para quê? Para privilegiar o fornecedor. Porque veio para manter os empregos, para equilibrar as relações. Por quê? Não tem como você querer exigir de um dono de buffet, ou de um dono de espaço, ou de um decorador, que ele consiga manter o mesmo preço para daqui a um ano. O valor dos insumos não vai ser o mesmo. O valor da conta de água não vai ser o mesmo. O valor da prestação de serviço não vai ser o mesmo. Então tem que haver o quê? Tem que haver um equilíbrio. Então, se o consumidor, se ele não aceitar reagendar o evento, o abatimento proporcional, a carta de crédito ou fazer um acordo, o fornecedor vai fazer o quê? Vai fazer um distrato, tá bom? Que é o instrumento para encerrar o contrato, abatendo quais foram os atos contratuais que ele já executou, isso é muito importante falar, tá bom?
Porque tem muito consumidor espertinho aí fazendo, sabe o quê? Querendo 100% do dinheiro de volta. Isso não existe. Porque o fornecedor ele já trabalhou, ele já executou ato contratual. As pessoas acham que se o evento não foi realizado, que o fornecedor não trabalhou. Isso não é verdade. Então, voltando ao exemplo da caneca. Então, vamos supor que a pessoa vai casar no dia 1º de maio. E ele já executou. Ela já fez o convite. Exato! Exato! Ele já executou os atos contratuais dele, ele já teve despesas contratuais, ou seja, é injusto ele não receber por isso? Não é justo isso. Então, o que acontece? Vai ser feita a rescisão do contrato? Então, vamos fazer o quê? Vamos descontar todos os atos contratuais que foram executados. Não pode ser percentual. Tem que colocar item por item. Eu fiz a assessoria, eu fiz a consultoria, eu fiz a impressão, eu fiz X, eu fiz Y, eu fiz Z. Tem que colocar item por item, dar o preço, colocar as despesas, fazer o distrato, tá bom? Amigavelmente entre as partes e devolver para ele em 12 parcelas, tá bom? Se o cliente não quiser fazer o distrato, se recusar a fazer, o que pode acontecer? Você pode fazer uma ação que chama consignação em pagamento e começar a depositar para ele a partir de janeiro de 2021 em 12 parcelas o valor que ele te pagou, reajustado pelo INPC. Então, esse é a segunda orientação. A primeira, aqui é a medida provisória se aplica. Tá, tem um monte de gente perguntando um monte de coisa aqui, só para não perder, tem muita pergunta. Uma das perguntas que me fizeram é a seguinte: ele tem uma debutante que ia fazer o aniversário agora, ela quis cancelar o contrato, por quê? O salão de festas, onde ia acontecer o aniversário, só tem daqui 6 meses, e ela se nega a fazer daqui 6 meses. Como é que eu, fornecedor, tomo uma atitude? Porque é o que a gente está falando, nesse momento, vai surgir muita gente oportunista que vai querer se aproveitar da situação. Foi o que eu acabei de falar. É o que eu acabei de falar. Não quer reagendar? Não quer o crédito? Não quer o abatimento proporcional? Não quer fazer um acordo? Eu vou te devolver em 12 parcelas a partir de 2021, descontado o que eu já executei. Essa é a solução. Tá dando uma interferência, hein? Tá ouvindo bem? Tá bom? Tá dando uma interferência. Tá dando interferência. Eu vou tirar tudo isso que eu vou tentar ouvir. Interferência. Oi, beleza, beleza. Tá ouvindo bem? Beleza, tô ouvindo, tá ótimo. Então, assim, a gente tem que entender o seguinte: essas 3 soluções não tem outro caminho. Ou é a remarcação, ou é o abatimento proporcional, ou é o crédito, ou é o acordo. O cliente não quer nenhum dos 3. Vai descontar o que você já fez, mais as despesas, devolver o restante para ele em 12 parcelas a partir de janeiro de 2021, reajustado com o INPC. Entendeu? Por quê? Tem muito consumidor querendo dinheiro de volta de uma vez. E não é assim que funcionam as coisas. A gente está passando por um momento de dificuldade. Muitos fornecedores trabalham com aquela proporção de 30, 70. Dinheiro por alguma... para investir já. Em coisas. Muitos fornecedores trabalham com 30, 70, recebem 30% de entrada e 70% alguns dias antes do evento. Já tinham feito previsão para receber esse dinheiro, não receberam o dinheiro, estão postergando os pagamentos e os consumidores querem simplesmente o dinheiro de volta. Então a medida provisória ela vem para isso. Você não quer reagendar? Você não quer o abatimento proporcional? Você não quer a carta de crédito? Você não quer o acordo? Tudo bem, eu vou te contar. Os atos que eu já executei, volto a dizer, não é multa. Tá bom? É liquidar atos por atos. Visitei fornecedor, recomendei fornecedor, entreguei checklist, fiz o layout do espaço, fiz a recomendação das flores, fiz o atendimento, fui na prova de vestido. Você tem que detalhar item por item e dar valor para aquilo e colocar as despesas que você teve. Eu fui de Uber no dia tal para tal lugar, enfim.
fazer a liquidação do que você fez, tá bom? Descontar esse valor, devolver o restante em 12 parcelas a partir de janeiro de 2021, que acaba que é o prazo, né, que tá determinado para acabar o decreto 6 de 20 de março de 2020. O Sim. prazo, salvo engano dele, é... Então você vai pagar 12 vezes reajustado pelo INPC. Essa que é a sugestão. Gente, todas as perguntas de cancelamento que a pessoa não quer acordo, a resposta é essa. Na verdade, eu, quanto fornecedor, independente de você ser fotógrafo, de você buffet, de você decorador, de você cerimonialista, eu, quanto fornecedor, tenho as possibilidades que você pode escolher. Se a pessoa não quer nenhuma dessas possibilidades, eu vou entrar com um parcelamento a partir de 2021, pagando em 12 vezes essa possibilidade, descontando aquilo que eu já trabalhei. É isso que você está falando. Sim. Né? Agora, quanto a essa questão do fornecedor, eu vou desenvolver essa ideia, porque a resposta não é tão simples. Porque você me falou de fotógrafo, você me falou de decorador, você me falou de outros. A lei me fala para quem que aplica essa medida provisória. E é isso que eu vou falar agora, tá bom? Tá, então, a medida provisória, lá na medida provisória, fala que ela se aplica às empresas que foram declaradas no artigo 21 da Lei 11.771 de 2008. Essa lei é a Lei Geral de Turismo. Lembra que eu falei lá no começo que o mercado de eventos está dentro do mercado de turismo? Sim. Então, agora eu vou explicar quais são essas empresas. E você que está aí, calma, não se desespere que nós vamos chegar à resposta que você quer. Tá. Então, primeiro, meios de hospedagem. Então, aplica-se aos hotéis, aplica. Agências de turismo, aplica. Transportadoras turísticas, aplica. Organizadores de eventos. Como é que aplica. Repete, por favor, o nome da lei que estão perguntando. Lei 11.771 de 2008, está no artigo 21. Dentro do artigo 21, o que está escrito? Está escrito várias empresas que são empresas que atuam no ramo de turismo. Dentro desse rol, está falando que as empresas organizadoras de eventos, ou seja, cerimonialistas, organizadores de eventos, promotores de eventos, assessores de eventos, tem empresas registradas e tem o CNAE 823001, essa lei aplica para eles. E aí tem muita gente falando bobagem aí, que essa lei não se aplica para o mercado de evento social, porque no começo aqui, ó, fala que é só para serviços de reserva de eventos dos setores de turismo e cultura. Isso não é verdade. Então, aplica-se às empresas que organizam eventos, segundo o inciso 4º do artigo 21 da Lei 11.771. Então, qual que é o raciocínio? Eventos sociais também. Eventos corporativos e sociais também. Não importa. Está falando que aplica para empresas que organizam eventos. Aqui não fala se é evento social. Quando o senhor fala empresa, tem que ter o CNPJ. Tem que ter CNPJ. Aqui tem que ter CNPJ. Isso aqui eu vou falar primeiro sobre as pessoas jurídicas. Depois eu vou falar das pessoas físicas, tá bom? E aí que a gente chega na questão da informalidade. Eu sou uma voz que tem falado sempre, gente, abre um MEI, é R$ 53 por mês. Abre o MEI, faz o cadastro no Cadastura, de graça. Cadastro Você no vai Cadastura. ter... Hã? Cadastro no... Cadastro, que é o cadastro do Ministério do Turismo. As empresas que são organizadoras de eventos têm que ter o cadastro no Cadastro. É um cadastro obrigatório. Pega o meu Instagram para ver. Tem publicação de 2 anos falando isso. Só que as pessoas não dão atenção. Agora, no momento desse, em que vem a crise e que vem esse problema todo, as pessoas entram no desespero. E eu sou uma voz quase que solitária falando isso. Gente, faz o cadastro, gente, faz o MEI. Então, hoje, quem tem o MEI cadastrado, como organizador de eventos, que lá está promotor de eventos, pode ficar tranquilo. A lei vai aplicar para ele. O fotógrafo... Aí, calma, nós vamos chegar lá. Calma que nós vamos chegar lá. Tá. E aí a lei continua falando, ó, parques temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, confeitarias, bares e similares. Uai, se aplica
a restaurantes, confeitarias, bares e similares. Será que não aplica buffet, não? Não está escrito buffet. Mas não se aplica, restaurantes, bares e similares? Não se aplica? Não é bem parecido com buffet? Sim ou não? Sim, sim. Está próximo, não serve comida, não serve alimento? Sim. Então, ó, aplica para quem organiza evento. Aplica para quem serve comida. Olha para você ver. Depois, centros ou locais destinados a convenções, feiras, exposições e similares. Ou seja, aplica-se para onde realiza eventos. Tá. Depois, parques temáticos, empreendimentos dotados de equipamentos de entretenimento e lazer. Será que aquele cara que tem um espaço kids aplica para ele? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não vou ler todas as empresas que se aplicam, tá? Mas ele vem trazendo um rol de atividades, um rol de empresas, tá bom? Aqui não está escrito fotógrafo, aqui não está escrito dono de espaço para evento, aqui não está escrito doceira, aqui não está escrito boleira, não está escrito isso, mas eu, como operador de direito, que trabalho há 20 anos com direito, o bom senso me conduz a dizer o quê? Que a lei ela deve ter uma interpretação que é extensiva. Opa, se eu aplico para bar, por que eu não vou aplicar para buffet? Se eu aplico para o lugar onde tem exposição, por que eu não vou aplicar para o espaço onde tem a realização do evento social? Você consegue compreender? Sim. Eu, na minha interpretação, eu não posso segregar espaços, eu não posso segregar prestadores de serviço, mas ainda assim fica fora fotógrafo, videomaker, DJ, não fica fora por enquanto, mas calma que nós vamos entrar lá. Então, completando a lista, cinemas, teatros, plataformas digitais de venda, ingressos pela internet. E aqui está falando sobre locadores, tá bom? Locadores de infraestrutura, de tênis e tudo mais, aplica. Beleza? E aí, isso para as pessoas jurídicas. Aí eu passo para as pessoas físicas, tá bom? Que quem não tem CNPJ também presta serviço. É verdade? Eu forneço produtos. Então, as pessoas físicas são quem? Que a medida provisória me fala. Artistas que trabalham com shows, rodeios, espetáculos musicais e artes cênicas. Esse aqui aplica diretamente. E profissionais contratados para trabalhar nesses eventos. E fala assim, ó, prestadores de serviço. Não fala ser prestador de serviço para evento social, não fala ser prestador de serviço para evento cultural, ser evento artístico, enfim, fala que é prestador de serviço. Então eu, como operador de direito há 20 anos, desde 2014, trabalhando nessa área de eventos, eu entendo que aplica-se às pessoas que estão envolvidas no ramo de eventos. Mas ainda assim, você pode falar, Daniel, mas você ainda não me respondeu se aplica para o fotógrafo. Você não falou em momento algum. E aí eu vou para a quarta parte da nossa live. É o seguinte, a lei, ela tem que ser isonômica. Ela tem que tratar as pessoas iguais como iguais, diferentes como diferentes. Por que eu vou privilegiar uma pessoa que é organizador de eventos e vou deixar de fora o fotógrafo? Sim. Por que eu vou privilegiar alguém que tem bar e vou deixar de fora quem tem o buffet? Por que eu vou privilegiar quem trabalha com locação de tenda e vou deixar fora quem é locador, quem é decorador? Então, o quarto ponto da nossa live, o que é? É que a gente deve trabalhar com fontes do direito. O que são fontes do direito? São onde eu devo procurar respostas para as minhas perguntas. Então, o primeiro lugar que eu devo procurar resposta é na lei. Então, eu tenho o que hoje? Uma medida provisória. Tá. Só que essa medida provisória, ela não me dá todas as respostas que eu quero, porque é impossível que uma lei dê todas as respostas. Porque somos humanos, e sendo humanos somos falhos, e sendo falhos, a gente vai deixar passar alguma coisa. Então é impossível que uma lei contemple todas as possibilidades. Tá bom? Então, se não tem essa possibilidade na lei, eu tenho que procurar numa outra fonte do direito. E eu vou para a jurisprudência. O que é jurisprudência? São julgados dos tribunais. Mas nenhum tribunal ainda julgou nenhum caso desse aqui. Não chegou nos tribunais ainda. Então, a jurisprudência, para mim...
Isso não é uma fonte do direito. Então eu vou para uma outra fonte, que são os usos e costumes. Isso é novo. Não tem usos e costumes ainda. Então eu tenho que procurar em uma outra fonte. E qual que é essa outra fonte? Essa se chama aplicação analógica do direito. Ou seja, o que é uma aplicação analógica? Eu vejo uma lei que trata de uma situação para um ramo de atividade ou de empresas que pode aplicar para outros. Então, eu vou ler o que é aplicação analógica. Aplicação analógica é um método de interpretação que, diante da ausência de uma previsão, tá? Não tem previsão para fotógrafo, não tem previsão para buffet, escrito claramente, não tem previsão para boleira, não tem previsão para doceira, não tem previsão para o DJ. Então, diante da falta de previsão, eu posso aplicar uma lei semelhante. Qual que é a lei semelhante que a gente tem hoje? É a nossa medida provisória 948. Tá. Então, qual que é o raciocínio? Embora aqui fala que aplica para serviços de eventos, reservas, para o setor de turismo, as empresas organizadoras de eventos estão dentro do setor de turismo. Como eu sou organizador de eventos, eu aplico essa lei para ele, por que eu não vou aplicar para o buffet? Por que eu não vou aplicar para o decorador? Por que eu não vou aplicar para o fotógrafo? Então, na minha modesta maneira de pensar, eu entendo que essa lei se aplica a todos os profissionais de eventos. Tá bom? Tá. Eu estou falando isso como um jurista, como um profissional de eventos com quase 20 anos de estrada. Eu não formei ontem, eu não estou entrando no mercado hoje, eu já estou nesse mercado, já trabalho. Meu OAB é de 2001, então muita água já passou debaixo dessa ponte, tá bom? Pode ser que amanhã ou depois o juiz fale, não aplica. Porque os juízes quem decidem. Eu, como profissional, eu estou aqui para quê? Para dar uma opinião e para acalentar os corações das pessoas que estão desesperadas, que estão agoniadas, que estão sem saber o que fazer. Então, qual que é a sugestão para o momento? Gente, entra num acordo com o seu cliente. Tenta negociar com o seu cliente. Você, se tiver algum consumidor aí, não adianta forçar a barra. Se forçar a barra, o profissional sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, então vamos cancelar o evento, eu te devolvo em 12 vezes a partir de janeiro de 2021. E aí o seu sonho vai ter que adiar mais ainda. Então, gente, a melhor solução para esse momento, eu costumo dizer, que é colocar em prática o espírito cristão. Desejar para o próximo o que você quer para si próprio. Você quer realizar os seus sonhos, tanto os profissionais de eventos querem realizar os seus sonhos, assim como os consumidores querem realizar os seus sonhos. Mas por um motivo externo, que é o Covid-19, esses sonhos eles não foram cancelados. Eles foram o quê? Adiados. E esses adiamentos vão ter que ser o quê? Combinado da melhor forma possível, através de um acordo. Esse acordo deve ser feito sempre como? Por escrito. Se for adiar, por escrito, através de um aditivo contratual. Se for uma carta de crédito, tem que ter toda uma redação de uma carta de crédito. Se for um abatimento proporcional, tem que ter um aditivo. Se você quer adiar, se você quer cancelar o evento, tem que ter um distrato, tá bom? Cancelando esse evento. E dessa forma, o mercado de eventos vai continuar. E deixa aqui um recado, tá bom? Nesse momento, todos os profissionais de eventos estão sendo observados. Tá? Boa. Quem está sendo flexível, quem está sendo suscetível à dor do próximo, está sendo observado e vai ser valorizado. Agora você é um profissional que só está valorizando dinheiro, você está valorizando só o seu interesse, essa crise vai passar. E certamente você não será mais recomendado. Porque as pessoas querem trabalhar com pessoas flexíveis, com bons profissionais, com profissionais humanos, que colocam o sonho acima do dinheiro. Muito bem colocado. E aí, uma série de perguntas que o senhor está falando aí, eu estou lendo aqui, mas das pessoas que vão casar em outubro, novembro, dezembro, que já estão querendo adiar. Gente, eu acho que é difícil a gente dar algum tipo de esclarecimento nesse momento, porque ninguém tem essa resposta. Eu posso escolher, eu não posso escolher. O cliente, do outro lado, ele vai ter que ter o discernimento de entender que ele não vai poder agora escolher a data que ele quer ou a data que ele pode. Não, tem que ter flexível. Vai ser um tem que observar a sazonalidade.
né? Vai ter que observar a sazonalidade. O que é a sazonalidade? Se o evento dele é em baixa temporada, ele vai ter que escolher baixa temporada. Se o evento dele é em alta temporada, ele vai ter que escolher em alta temporada. Entretanto, vai ter que estar disponível o quê? A agenda do profissional de eventos. Claro, Não é sair contratando com todo mundo e depois chegar e comunicar. Falar assim, meu casamento vai ser dia tal, não. Não é assim que funciona, não. Não, não. É porque, na verdade, nós profissionais de eventos, a gente sempre está à mercê do cliente, né? Das escolhas deles. E a gente vive hoje um momento que é o acordo que impera, é o bom senso Com certeza. e não o oportunismo. Então, quem quiser Com ser certeza. oportunista nesse momento, vai se dar mal. Dos dois lados. Vai se dar mal. Vai. Aqui, ó, antes da medida provisória, ainda eu podia te dizer que o profissional ainda estava se dando mal, tá? Agora, depois da medida provisória, com essa possibilidade de pagar de 12 vezes a partir de janeiro de 2021, o consumidor tem que pensar bem. Sim. Tem que pensar bem, ele tem que ser flexível. E eu tenho certeza que tá passando na cabeça de muitos profissionais aí que, tipo assim, ai, não é justo comigo que já trabalhei ter que devolver o dinheiro. Como é que ele fica nesse momento? É de entregar esse dinheiro. Ó, como eu disse, o que tem que ser feito? Não pode se cobrar multa, aqui, ó. O que está dizendo aqui, ó? Não pode se cobrar taxa custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Isso não pode cobrar. Entretanto, gente, presta muita atenção nisso. Todos os atos contratuais que já foram executados, tá bom? Todos, mais as despesas que foram realizadas, elas podem ser cobradas e devem ser cobradas. Porque dentro da lei tem um princípio que diz o seguinte, que ninguém, nem eu, consumidor, nem você, fornecedor, pode se locupletar ilicitamente. O que é locupletar? É enriquecer. Se eu trabalho para você, você não me paga, o que está acontecendo? Você está enriquecendo as minhas custas. Da mesma forma, se você me paga para fazer um kit de blindagem jurídica. Você me pagou para fazer o kit. Eu não te entrego o kit, eu estou enriquecendo, porque eu recebi para prestar o serviço e não entreguei. Então, isso que as pessoas têm que compreender. Não é simplesmente falar, eu quero cancelar e quero receber 100%. Essa possibilidade, ela não existe. Algum ato contratual, essa pessoa já executou. Entendeu? A não ser que foi uma coisa muito... Igual, por exemplo, eu recebi uma dúvida esses dias. Eu tenho respondido, gente, na medida do possível, todas as pessoas. Eu já fiz cerca de 26 ou 27 lives. Já fiz mais de 30 videochamadas. Já respondi não sei quantos WhatsApp. Enfim, não dá para quantificar. E uma pessoa me mandou uma dúvida, falou o seguinte, que ela foi contratada, tá, para fazer um evento, e a pessoa realizou o evento intimista sem comunicar ela. E que ela queria receber. Eu vi. E que ela queria receber. Eu perguntei, o que você fez? Ela falou, uma reunião. E aí, gente, fica o bom senso. Você entendeu? Você acha que vale a pena você entrar num atrito para cobrar por uma reunião que você fez? Agora, se você achar que vale, cobra da pessoa. Agora, se você achar que não vale, não cobra. E o que eu quero dizer com isso? Eu não estou criticando a pessoa que me fez essa pergunta. Eu estou simplesmente dizendo o seguinte, cada um que sabe onde que dói o calo. Se a reunião durou 2, 3, 4, 5 horas, você tem que cobrar por ela. Claro! Se você deu checklist na reunião, se você indicou fornecedor, você tem que cobrar. Agora, você simplesmente fez a reunião, não, vamos fazer o contrato, tá, assina aqui o contrato, tudo bem e tal, a partir de amanhã a gente começa a trabalhar e você não fez nada, eu não acho justo você querer cobrar. Você tá entendendo? Então, a gente tem que ter bom senso nesse momento. Se você efetivamente trabalhou, se a reunião foi uma reunião produtiva, que você cedeu conhecimento, que você deu o checklist, que você fez um layout, que você recomendou fornecedor, ou se você foi a algum fornecedor, você tem que receber. Agora, se for uma reunião para contratação, o contrato efetivamente talvez foi assinado e ocorreu o casamento. Foi um casamento intimista, você não prestou serviço?
Põe a Aí mão é na oportunismo da consciência. pessoa. É oportunismo da pessoa, né? Entendeu? Querer receber. Aham, aham. E nesse momento fica difícil a gente prever ou falar alguma coisa dos casamentos que ainda vão acontecer em agosto, em julho, agosto, porque nem nós sabemos até quando Ó, vai a quarentena. A gente não ó, o sabe que o que que vai acontece? acontecer. O que que acontece? O posicionamento que eu estava adotando antes da medida provisória era o seguinte: observar os decretos municipais. Tá bom? Tá. Então, os decretos municipais, eles estão o quê? Alguns estão suspendendo o alvará de funcionamento dos estabelecimentos, então não pode ter evento. Sábado mesmo, eu postei, não sei se foi sábado ou sábado anterior, 2 eventos que foram fechados, foram interrompidos pela polícia porque estavam descumprindo os decretos. Então, antes da medida provisória, qual que era a orientação? Observar o decreto. Se existe um decreto proibindo, adia. Tá bom? Agora, se Então, o decreto... Então, o ideal é que cada um preste atenção no decreto da sua cidade, do seu município. Não, isso antes da medida provisória. Tá, tá. Isso antes da medida provisória. Tinha que observar o decreto. Depois da medida provisória, a parte ela tem até o dia 9/7/2020 para remarcar, para pedir uma carta de crédito ou para fazer um acordo. Se ela não fizer isso tendo prazo de 90 dias, aí volta à normalidade. Entendeu? Aí volta à normalidade. Se na época do casamento, vamos supor que ela vai casar em agosto. Tá. E aí passou maio, passou junho, passou julho, ela não falou nada. Não solicitou para o consumidor, para o fornecedor, o adiamento. Tá. E aí, quando chegar em agosto, pode ser que não tenha decreto, o evento dela vai ser realizado. Gente, então, qual que é o bom senso no momento? Formalmente. Qual que é o bom senso? Se você tem até o dia 9/7, aguarda! Antes de pedir o adiamento, aguarda. Pode ser que seu casamento vai ser realizado ainda esse ano. Tá. Você não vai ter despesa adicional, você não vai ter que gastar mais, você não vai ter que trocar convite de casamento, de formatura, o que for. Você entendeu? Então, as pessoas elas estão agindo com muita emoção, então esquecendo do bom senso nesse momento. Volto a dizer, gente, a gente tem que agir com sabedoria. Tem muita gente ameaçando, vou chamar meu advogado. Gente, o processo no Brasil hoje tem 1.500.000 processos, 1.500.000 processos em curso no Brasil. É de 4 anos e 2 meses a 8 anos. Então, imagina, daqui a 8 anos, você resolvendo uma questão que poderia ter resolvido num acordo. É simplesmente você chegar a bater lá no juiz lá e falar com ele assim, excelência, aqui meu problema é esse aqui, ó, e a sentença sai daqui 1 semana, não. Vai demorar anos, 4, 5, 6 anos. Faça um acordo com o fornecedor, seja flexível, seja, sabe, pense na dor do próximo, todo mundo está perdendo nesse momento, sabe? Advogado não vai resolver seu problema agora. Justiça não vai resolver seu problema agora. É preferível você fazer um acordo. Entendeu? E outra coisa, se você não quiser fazer um acordo, o fornecedor vai te falar assim, tá bom, eu te pago a partir de janeiro de 2021, em 12 vezes, registrado com o INPC. E dentro daquilo que eu vou te contar, que eu já trabalhei, no caso de um cerimonial que já fez toda a assessoria. Sim, claro. E que está para acontecer o pagamento aí. Ó, isso não está na medida provisória, tá bom? Tá. Isso é um entendimento meu. Tá. Isso é um entendimento meu. Por quê? Tá. Porque a lei me fala, que o contrato ele tem que observar 2 princípios: a boa-fé contratual e a função social dos contratos. Se eu prestei um trabalho para você, qual que é a sua obrigação? De entregar o serviço. E qual que é a obrigação da outra pessoa? Me pagar. Entendeu? Então, é justo que se eu trabalhei, que se eu tive despesa, que a outra parte me paga. Tá. Então, tem muita gente levando a ferro e fogo, inclusive advogados levando a ferro e fogo. Não, tem que devolver integral. Inclusive advogados. Tá levando a ferro e fogo. Tá. Gente, se eu trabalhei, eu tenho que receber. Esse é um momento que a gente vê que tem muita gente que quer se aparecer como sendo o herói da situação e falando um monte de mentira. Na realidade, tem muita gente oportunista, inflamando o cliente, falando que ele tem direito
falando que ele tem direito, porque o cliente vai lá, paga o advogado, Sim. e vai ficar 5, 6, 7 anos, vai chegar lá no fim e vai ver que ele não tem direito. Você entendeu? Então, gente, vocês estão me vendo aí, me assistindo, muito cuidado com o oportunista. Que tem mais tem por enquanto aí, ó? É oportunista. Querendo dar opinião atravessada. E com atitudes impulsivas, porque esse é o momento de analisar o comportamento das pessoas, né? Claro, claro. Com certeza, com certeza. E assim, como a gente estava falando sobre contratos no começo, as pessoas nunca atentaram para contratos. E nesse momento de crise, as pessoas pegaram os seus contratos e viram que não tinham solução jurídica para eles. Então é aí que vem o desespero, a tristeza e a angústia. É que, na verdade, muitas pessoas entendem a área de eventos como um bico, né? Como eu não estou fazendo nada, Exato. eu vou lá e vou fazer um bico. E não está alicerçado com todo o profissionalismo que se exige o tamanho da nossa responsabilidade. Seja você cantor, dono de buffet, cerimonialista, fotógrafo. A responsabilidade de trabalhar com eventos é enorme, porque você está trabalhando com sonhos, está realizando sonhos. E a frustração de um sonho... Pessoas, né? E trabalhando com tantas pessoas. E a frustração de um sonho, além do dano material, que é a perda do dinheiro, dá dano moral. Então, eu quero dar um conselho para quem está me vendo aqui agora, para quem está me assistindo. No meu Instagram, @Blindagem Jurídica Oficial, na página inicial do Blindagem Jurídica tem um link, você vai clicar nesse link e depois vai estar aberto, vai estar escrito assim, checklist de contratos. Você vai baixar esse checklist, tá bom? Ele é de graça, estou disponibilizando de graça esse checklist. Nesse checklist tem 69 itens de segurança que todos os contratos devem ter. E aí, eu analiso em média de 20 a 30 contratos por dia. E aí, sabe qual que é as respostas que eu tenho? 7 itens de segurança, 11, 12, 13, 20. Nunca passou de 30, e são 69. Então, você que está me vendo aí agora, você tem uma bomba relógio dentro de casa. Essa bomba pode explodir a qualquer momento. Então, antes que ela exploda, você vai lá, baixa o checklist, @Blindagem Jurídica Oficial, baixa o checklist. Se eventualmente você vê que o seu resultado não foi satisfatório, me manda um direct. Eu posso fazer uma reanálise para você, tá bom? E aí, a gente hoje em dia trabalha com um kit de blindagem jurídica. Porque só o contrato hoje não é suficiente, tá bom? Esse kit de blindagem jurídica ele vem com 5 itens. O primeiro item é um contrato. E esse contrato é um contrato que já foi consolidado ao longo de mais de 6 anos. Seja para decorador, seja para fotógrafo, seja para assessor de eventos, enfim. Para qualquer pessoa do ramo de eventos, eu sou especialista no mercado de eventos. Eu entendo as dores do profissional de eventos. Então, a gente tem um contrato que os maiores profissionais do Brasil já usam esse contrato blindado. Esse é o primeiro item do kit. O segundo item é um aditivo ou adendo contratual para adiamento ou mudanças de data, mudança de investimento, mudança de local. Normalmente as pessoas fazem por WhatsApp ou por e-mail. Está errado. Deve ser feito por aditivo ou por adendo contratual. O terceiro item do kit de blindagem jurídica é um distrato. Ele serve para quê? Para cancelamento ou rescisão de contrato. Então, nesse distrato, você vai fazer um acordo e a parte não vai poder reclamar depois. Porque o cliente ele tem 5 anos para reclamar pelo serviço que você prestou para ele. Então, quando você faz um distrato, esse prazo faz assim, ó, evapora. E o quarto item do kit de blindagem jurídica é uma mentoria jurídica de 1 hora, em que eu vou ensinar a pessoa como que ela vai usar o contrato, como que ela vai usar o distrato, como que ela vai usar o aditivo. Vai cair a live. Enfim. Eu posso voltar rapidinho para a gente encerrar? Vamos voltar. Então tá. Enfim. 30 segundos. Eu vou encerrar e vou voltar rapidinho. Tá legal. E o quinto item é uma garantia contratual de 90 dias para pequenas adequações. E aí a gente volta e a gente continua explicando. Tá, espera um pouquinho só. Eu vou encerrar e vou voltar de novo, gente.